Boa tarde, pessoal. Me chamo Rafael, sou da Igreja Ágape Vinho Novo, né? E nós estamos aqui iniciando o nosso projeto, o nosso podcast IAVN. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, meu xará Rafael Argolo. Mas como a palavra fala que tudo que nós formos fazer, nós devemos apresentar para o Senhor, eu te convido para Amém. fazer uma oração. Pai, muito obrigado por esse Amém, momento. Jesus. Obrigado por essa oportunidade, né, Senhor? Obrigado por estarmos Obrigado, aqui Senhor, por reunidos, estar por por nos casa. dar essa chance de falar um pouco de Obrigado, Ti, de dar o nosso Deus. testemunho para engrandecer o Teu reino. Te apresentamos esse projeto, te Em apresentamos essa nome de entrevista, em Jesus, nome pega do minha Senhor vida em tuas Jesus. mãos. Amém. Amém. Amém, pessoal? Então eu já vou começar pedindo para o nosso convidado se apresentar, faça uma pequena apresentação aí para nós. Boa tarde. Me chamo Rafael, né? Eu sou carioca, vim do Rio. Eu vim transferido para cá em abril de 2018 e até o momento me congrego na igreja Ágape Vinho Novo. Ok. E como é que era a tua vida no início, assim? Tu veio de uma base cristã, com os pais cristãos ou não? Como que tu conheceu Jesus? Conta um pouquinho teu início da caminhada na fé. Não, os meus pais não eram evangélicos. Antes de aceitar Jesus, né, no caso. Eu era um adolescente bem rebelde na época, né? Como todo adolescente hoje também é. Mas, assim, no início, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão não era evangélico. E minha mãe, ela começou a ir para a igreja. Então, a base cristã que eu tenho mesmo hoje é a minha mãe, né? Minha mãe foi puxando todo mundo, puxou meu pai, Ela foi a primeira. foi a primeira. E puxou meu pai, depois foi meu irmão. E eu fui o último na época. E é isso. E antes de tu, como você falou, você foi o último, e antes de tu entregar a tua vida para Jesus, como foi esse processo de conversão? Qual foi, assim, o momento marcante? O que te marcou nessa? Não, dessa vez não tem, eu vou seguir esse caminho que a minha mãe está seguindo, a minha família está seguindo. É porque em algum momento da tua vida teve assim, um momento assim que agora eu vou tomar essa decisão. Sim. Então, como eu tinha dito, né, eu era um adolescente rebelde, né? Mas aí os meus pais, né, começaram a ir para a igreja. E antes de ir para a igreja, meu pai era aquele clássico homem brasileiro, né? Fumava, bebia, jogava. E a nossa vida era um pouco conturbada, né? Nessa questão, tanto financeira quanto sentimental também, né? E a partir do momento que os meus pais começaram a ir para a igreja, eu senti uma mudança muito grande assim na vida deles, né? Primeiro foi na vida deles, né? Aí começaram a prosperar, começaram a se entender, né, com os familiares deles também, que é uma coisa que hoje em dia as famílias sempre ficam em briga, né, uma com a outra, mas eu senti essa diferença, né? Antigamente tinha conflitos e Tinha depois mudou. conflitos internos de família, né, e tal, aí começou a mudar. E aí eu vi essa situação, né, na minha família e eu comecei a olhar com outros olhos, né? Eu falei, não, né, nossa vida está mudando, né? E eu ainda não era evangélico, né? Então, como eu te disse, né, eu fui a última a ir para a igreja, né? Aí, um momento marcante que marcou mesmo é quando minha mãe me chamou para o culto, né? E eu não queria ir de jeito nenhum, né? Não quero ir para o culto e tal, isso, aquilo, deixando a vida me levar, né? Mas aí eu aceitei, nesse dia eu aceitei o convite da minha mãe, e eu lembro até hoje que lá o louvor era um louvor muito, assim, abençoado, né? A gente sentia muito a presença de Deus. E eu fui assim, eu comecei a vir para a igreja através do louvor, porque eu comecei a sentir a presença de Deus Através dos louvores, né? através dos louvores. Eu acho que foi aquele momento que comecei a virar a chave, né?
Deus tocou no meu coração e eu comecei a frequentar a igreja. Aí foi aí que eu comecei a a frequentar os cultos. Tá, e aí teve um momento de. Nesse culto tu entregou tua vida para Jesus ou foi depois? Não, foi depois. Quanto tempo depois, mais ou menos? Ah, acho que um mês mais ou menos. Tá, aí nesse momento que tu entrega a tua vida para Jesus, que tu reconhece Ele como Senhor e Salvador da tua vida, nesse momento, o que que te marcou? Nesse momento? Ah, eu senti, naquele momento ali, eu senti aquele momento que a gente vai até ali na frente, né? Eu senti a presença de Deus ali comigo, né? Senti que sem Ele a gente não é nada e eu me senti acolhido ali naquele momento, né? Entendi. E aí depois disso, tu sentiu a tua vida mudar? Como é que foi? Senti minha vida mudar, as coisas foram se tornando mais leves, né? E eu comecei a frequentar a igreja, eu fui me ausentando de certos lugares que eu não que eu frequentava, né, no caso, né, quando eu era adolescente, e eu me sinto orgulhoso disso, porque muitos dos meus amigos, né, alguns não estão aqui para contar a história, mas, né, a gente é um livramento que Deus dá quando a gente começa a aceitar Jesus e começa a acreditar no propósito dele. Entendi. E isso quando tu fala assim, muitos não estão aqui agora, assim, mas tu quer dizer assim que já morreram ou... Sim, ou ainda estão na vida do mundo, né? Assim, ou nas drogas, ou até mesmo não estão aqui mais para contar a história, né? Que morreram. E Mas Deus foi lá e te mas Deus foi lá e me resgatou. resgatou. Legal. E depois que tu começou essa caminhada, qual foi assim os maiores desafios que surgiram para ti? Os desafios é ter a constância, né, com Cristo, né? Porque na época que eu era adolescente, né? Eu convivia com vários amigos, tanto os evangélicos como não cristãos, né? Aqueles que eram desviados e você manter a vida ali sempre, né, firme ali é difícil. Teve alguns momentos também que eu meio que me desviei dos caminhos do Senhor, mas sempre a minha mãe, né, que é a minha essência, sempre me resgatou para me mostrar o que é certo e o que é errado. Eu costumo dizer que quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, eu já vi muitas pessoas é, naquele ato de empolgação, querendo fazer tudo, abraçar o Isso, mundo exatamente. assim, e quer fazer tudo, quer. E assim, parece que ela entra numa corrida de 100 metros, né? Eu sempre Hum. falo isso, mas só que não é uma corrida de 100 metros, porque a pessoa parece que ela se desgasta a um extremo e cansa e desiste e para, É né? E verdade. para. E a pessoa tem que encontrar uma velocidade que a palavra é constância, né? É continuar um passo de É. cada vez, caminhando sempre para frente, e é isso que nós devemos buscar. E como tu falou que tu se deu uma afastada, então eu presumo que a tua fé em algum momento diminuiu, Sim, com né? Que certeza. teve dúvidas no meio do caminho. E como que tu Sim. lidou com essas questões? É porque no período que eu aceitei Jesus, né, eu era muito jovem, né, então tinha aqueles altos e baixos, né? Às vezes tinha um amigo ou para fazer alguma coisa, ou para chamar para algum lugar. Então a gente acaba pecando em alguns momentos, né? E é, E foi difícil esse processo, né? Porque parece que o inimigo ele trabalha, né? Quando você toma uma atitude de ir para a igreja, ou até mesmo no caso, no meu caso, era de ir para a igreja, porque eu não era de igreja nenhuma, então eu fui para a igreja através da minha mãe, né? E o diabo trabalha um pouco nessa questão, né?
Entendi. E qual foi a maior lição que nesse período que Deus te ensinou? Nesse período que tu te afastou, nesse período que tu teve muitas dúvidas, nesse período que tua fé diminuiu? Qual foi a maior lição que tu tirou disso? É o que não vale a pena. Não vale a pena porque a partir do momento que a gente está sem Cristo, as coisas desandam, nada dá certo. Na época eu tentava, né, ser alguém na vida, né, porque meu pai sempre foi camelô e eu sempre falei, não, quero mudar e eu quero estudar para alguma coisa. E nessa época, mesmo batalhando, sempre tirava nota ruim. Então, nesse período foi um período de aprovação mesmo, né? Aí eu decidi, não, tem que ficar nos caminhos de Deus mesmo, porque a gente não é nada sem Ele. E hoje tu pode dizer assim que tu tá firme nos caminhos do Senhor há quanto tempo? Firme no Senhor mesmo, eu tô uns 5 anos 5 anos. firme. É claro que as adversidades do dia a dia, né? A gente é como se fosse uma prova, né? Então, o meu processo aí agora, né? Nessa busca da cura do câncer, né? Então, me fez ficar mais sintonizado, mais firme com Deus, Uhum. né? Tenho buscado mais a Deus e é isso. E tem alguma. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar nessa questão dessa tua busca pela cura do câncer, nesse tema câncer, que para quem está nos assistindo aí, ele foi diagnosticado, né? Mas a gente vai já entrar nesse assunto. E nesse período nesse teu dia a dia, que tu tá buscando mais intimidade com Deus, tem alguma prática que você possa dizer assim, não, isso aqui está me ajudando muito, algo que tu faça no teu dia a dia, que possa estar, que tu não tem dúvida que isso está te fortalecendo. Sim, é difícil, não vou negar, é difícil, a gente sempre tá ali firme com Deus, né? Mas eu procuro sempre ler a Bíblia, por mais que eu não tenha um certo entendimento, né? Esses dias agora que a gente iniciou esse propósito, né, de 90 dias, eu tenho aprendido muito, né, porque a gente lê os capítulos, né, e logo após tem um vídeo explicativo, ou de uma pessoa, ou de outra, então isso está me edificando, né, e eu procuro sempre tentar reservar um tempo para Deus no período que eu acordo, né, eu acordo, faço a minha oração, né, matinal, e logo em seguida vou fazer as minhas coisas, mas logo que dá, eu já paro e tento dedicar uma parte do meu tempo para Deus. Para quem está nos assistindo, ele citou aqui a respeito da leitura bíblica, né? Para quem não sabe, nós entramos num projeto de 90 dias da leitura do Novo Testamento. Todos os dias lemos alguns capítulos, às vezes 4, às vezes 2, às vezes 3, e isso é colocado de manhã cedinho, entre 5 e 6 horas da manhã, e logo depois é feita uma reflexão de 5 a 10 minutos de um vídeo explicando sobre os pontos principais desses capítulos. Isso vai durar 90 dias, é agosto, setembro e outubro. Isso realmente está muito legal. E o que está assim me surpreendendo é que nós estamos colocando as pessoas que estão no grupo de WhatsApp, e essas pessoas estão fazendo vídeos também, né? Cada dia tem um que faz um vídeo, eu faço, o Délio faz, o pastor Josafá, mas as pessoas também estão fazendo, inclusive o Rafael Argolo e a esposa dele, a Rayane, já fizeram o vídeo deles também, né? E isso realmente tá muito edificante, tá bom? E a gente pôde perceber essa questão da leitura bíblica, que é muito importante, essa intimidade com Deus, né? É muito importante. E qual o papel da igreja nessa, nessa, nessa tua caminhada? O papel da igreja, eu me sinto muito confortável
de falar, porque eu me sinto em casa. E na igreja eu me sinto na minha própria casa, né? Onde primeiramente Deus me acolhe, né? Sempre. E também tem pessoas ali na igreja que eu sou grato de coração, né? Tanto os pastores, tanto você, Rafael, e outras pessoas também que na época que eu estava enfrentando esse problema, né? Muitas pessoas dedicaram o seu tempo e oraram por mim, né? Então foi uma... Eu me sinto bem confortável em falar que eu tô bem na minha igreja, graças a Deus. Legal. Uma coisa também que eu gosto muito na nossa igreja, é uma coisa assim que eu falo para todas as pessoas que eu converso. Nós falamos muito de Bíblia, na verdade. Verdade. Não tem, tipo, no altar não tem achismo. Não é o que eu acho, não é o que os Verdade. pastores acham, é a Bíblia. A gente segue rigorosamente o que está escrito na Bíblia, e isso eu acho fantástico. Agora nós vamos entrar num assunto que, que é um assunto assim bem delicado. Alguns anos atrás, o Rafael ele passou por um momento bem difícil, né? Ele ainda está nessa luta. A gente crê na vitória já, essa vitória já aconteceu, a Amém. cura já aconteceu, mas ele precisa fazer esse tratamento, né? Mas a gente vai entrar nesse assunto agora. E eu queria te fazer a pergunta. Você veio do Rio, né? Você veio para Manaus. E aí você começou, eu lembro que você começou a frequentar a igreja, o irmão Vandivaldo trouxe você, né? Na verdade. Sim. E aí você conheceu sua esposa na igreja, né? Conta um pouquinho disso daí, depois a gente vai entrar logo no assunto. Pois é. Eu quando vim para Manaus, eu já fui casado, né? Fui casado com outra pessoa. E nesse momento, tipo, ela não veio comigo, né? Então, a gente, foi aí um dos motivos que eu fiquei bem afastado de Deus, né? E infelizmente o casamento anterior não deu certo. Chegou ao fim. Chegou ao fim. Aí eu confesso que eu realmente fiquei bem afastado de Deus nesse período. E quando eu vim para Manaus, eu não estava muito bem na fé. Aí eu comecei a frequentar algumas igrejas aqui. Eu até era de uma igreja, mas não sentia muito bem, né, e tal. E no trabalho lá, eu conheci o irmão Vangivaldo, né, que não é mais da nossa igreja, mas ele frequentou um bom período lá com a gente. Ele conhecia um pouco da minha história. E ele foi, eu digamos aqui, sim, que ele foi um cupido, né? Ele me chamou para a igreja, apresentou outras pessoas e tal, isso, aquilo. E eu conheci a Rayane, né? Então, a minha esposa, né? Então, comecei a gostar da igreja, né? Não só por causa da Rayane, mas eu vi ali um ambiente tranquilo, bem alegre, feliz ali, a igreja bem, eu considero a nossa igreja bem feliz, né? E foi aí onde tudo começou. Comecei, né, me apaixonar pela Rayane e a gente começou a namorar, a gente noivou. Foi uma coisa bem rápida assim, né? E nós casamos na igreja, né? Foi um casamento bem abençoado. E foi isso. Legal. E aí você casou, me fala o mês. Foi em junho de 2022. Tá. E aí você começou a sentir alguns sintomas, e aí foi fazer o exame logo depois. Pois é. Então eu já estava afastado, né, e tal. Aí comecei a voltar para a igreja, voltei para a igreja. Aí conheci a Rayane e tal. Nos casamos e tinha tudo para ser feliz, né? Aí 2 meses depois eu já estava internado, né? E foi aí que Veio o diagnóstico. veio o diagnóstico de câncer. Aí eu pensei, poxa, isso não tá certo. Nossa, acabei de casar, quero ser feliz, quero continuar, né, minha vida normal. Poxa,
agora tem esse processo aí e tal, mas graças a Deus eu mantive minha cabeça num lugar, né? Sou assim bem tranquilo. E a Rayane foi assim, meu porto seguro, né? Não só a Rayane, mas meus familiares, mas eu digo a Rayane porque a Rayane esteve a todo momento do meu lado, né? Então, ela sabe muito melhor do que eu, né? Assim, o que que a gente passou junto, né? E foi uma luta bem grande. Aí eu fiquei pensativo algumas vezes, meu Deus, logo após o casamento, isso vai acontecer e tal, mas a gente está nesse processo aí ainda, mas graças a Deus está tudo dando certo. Aí 2 meses depois você estava internado, é, com o diagnóstico de leucemia, né? É isso? Não, Como é que foi? o diagnóstico, eu comecei a passar muito mal, né? No próprio casamento mesmo que eu estava, né, com a Rayane, as pessoas até falavam, nossa, tá pálido e tal, isso, aquilo. Então, eu acredito que eu já estava ali já sentindo os sintomas, né? Então, eu emagreci muito rápido, né? Emagreci muito rápido, perdi muito peso, vomitava sempre, sempre vomitava, sentia tontura, náuseas. E eu fiquei esse um mês internado para investigar o que que era. E a confirmação veio 29 dias depois, mais ou menos. 3 meses após casar. 3 meses pós-casado, que eu estava com linfoma de Hodgkin. Hum. Então foi Explica pra diagnosticado gente com... que é esse linfoma. O linfoma, ele, ele se dá no sistema linfático, né? Então ele é um câncer que é meio que no sangue da pessoa. E aí as células vão se multiplicando, se a pessoa não se cuidar, né? Ela prolifera e tal, aumenta as células cancerígenas, e aí que a pessoa passa mal, passa mal, passa mal. Se a pessoa não for no hospital, né, nem sabe o que ocorreu. Entendi. E aí tu ficou esse período no hospital, depois foi pra casa, foi isso? Aí depois do diagnóstico, né, eles me liberaram da internação, né, aí já sabia o que era. Imediatamente a gente já iniciou o processo de tratamento de quimioterapia, onde eu fiz a quimioterapia por 6 meses. Aí eu fiz de agosto de 2022 até março de 23. Aí fiz um PET scan, né, que é um exame que faz para ver se o câncer está aumentando ou regredindo. E em março, graças a Deus, eu já estava curado, né? Só que 3 meses depois, infelizmente, o câncer voltou, entendeu? E voltou um pouco mais agressivo, né? Porque esse câncer, ele tem uma recidiva muito grande, né? E aí eu continuei com o tratamento, né? Iniciei um novo tratamento, na verdade, né? Iniciei um tratamento de quimioterapia, onde não estava surtindo muito efeito, essa quimioterapia não deu certo de início, aí tive que trocar o protocolo, aí esse novo protocolo que eu fiz ficou assim, não teve uma resposta, né? O médico fala para mim que não teve uma resposta do que ele esperava, e foi aí que eu comecei a orar, pedir a Deus e jejuar, né? Eu lembro até hoje que acho que foi em setembro de 2024. A gente iniciou uma campanha de 21 dias de jejum, né? E eu comecei a orar, porque o tratamento não estava dando surtindo efeito, fazia, sempre estava passando mal. E a gente recebeu do nada, depois desse jejum de 21 dias, né? A gente recebeu do nada uma ligação lá do Marcílio Dias para a gente se apresentar lá. No caso, eu me apresentar. Esse Marcílio Dias é um É um hospital. hospital naval lá do Rio de Janeiro. Aí fui lá, né? Fui até lá
e eu estava apto para transplante, né? Transplante de medula óssea. Transplante de medula óssea em si é o quê? Ele tira as células boas, né? Guardam e depois dessa retirada das células boas, começa a fazer doses e doses de quimioterapia, onde eu passei por essa quimioterapia novamente, e essa quimioterapia foi uma das piores que eu já enfrentei. O médico fala que essa dose é uma dose equivalente a 20 vezes mais do que eu já usei em todo esse processo, esse período. E eu fiquei muito debilitado lá no quartel, né, lá no hospital, mas graças a Deus, né, depois de um certo período, comecei a melhorar, minha imunidade começou a melhorar um pouco e tal. Aí eles reinjetam, né, as células boas, né, faz o transplante de medula. Aí foi aí que comecei a melhorar, graças a Deus, aí a todo tempo lá eu fiquei acompanhado, né, pelos médicos e tal, e fui melhorando. Graças a Deus fui melhorando, eu tive alta de lá. Teve até um período que eu fiquei um pouco afastado, porque eu tive que ficar em isolamento, em casa, por 100 dias, por segurança. E foi Porque é esse como se fosse processo. um bebê, né? Tem que tomar até as vacinas tudo de Isso, eu ainda novo. estou tomando até as vacinas, né? Estou na segunda dose das vacinas ainda. Tem um longo período para tomar a vacina, até voltar mesmo a minha imunidade. Confesso que, graças a Deus, minha imunidade já está começando a ficar boa, né? Já estou podendo ir em certos lugares já sem máscara, tranquilo. Só em alguns lugares que a iminência de bactéria é maior que eu começo a usar a máscara de novo, que é nos hospitais, em policlínicas, quando eu vou. E é isso. E aí o transplante foi um sucesso. Sim, o transplante foi um sucesso, graças a Deus. Acho que depois do 14º dia, a medula pegou, né? Que ela, mesmo que demore um pouco, ela tem um processo, né, para a medula pegar. E foi aí que tudo começou a melhorar, graças a Deus. E mesmo assim ainda está nesse processo de quimioterapia. Sim, é como eu falei no início, né, que a doença em si, ela tem uma resistência muito grande, né? Então tem que continuar fazendo as doses de manutenção. Então eu estou fazendo 12 sessões de imunoterapia, né? Só mesmo para manutenção. E após esse período vai cessar essas doses de manutenção e eu vou ficar em observação durante 5 anos para ver realmente, porque pelos médicos a cura mesmo é só depois de 5 anos depois do tratamento. Entendi. E essas 12 doses acaba quando? No final do ano, em novembro ou dezembro. E aí vai ter 2026, 27, 7, 28, 28, 29 e 9, 30. 30. Até 2030. Isso, em acompanhamento ali, o doutor vai passar exames, né? Para fazer um acompanhamento mais minucioso. Entendi. E nesse período difícil, nesse período internado, nesse período de isolamento, como foi encarar assim a morte? Porque eu já passei por isso, não de uma doença como um câncer, né? Mas eu já tive enfrentamentos com a morte algumas vezes e cada pessoa ela lidar de uma maneira diferente. Como foi para ti lidar assim? Porque em algum momento, eu vou até te perguntar, em algum momento tu achou que ia morrer? Sim, com certeza. Uma experiência muito assim marcante que eu tive com Deus foi nessa segunda volta do câncer, né? Que foi na volta do câncer em 2023, né? Em junho de 2023 que voltou, eu fiquei um período internado onde os meus rins pararam, né, de funcionar. Eu fiquei muito inchado, muito inchado. Eu tenho fotos que eu tava aparência mesmo de gordo mesmo, mas na verdade era inchaço. Eu não tava conseguindo urinar e esse período eu fiquei internado. Eles me internaram, quando eu fiz os exames, eles me internaram logo.
E esse período eu fiquei na UTI. Aí na UTI que foi o período mais, assim, marcante para mim, porque foi um período que eu fiquei sozinho, a Rainha não podia ir lá ficar me visitando, tinha que ficar em isolamento 24 horas. Era um lugar bem fechado e eu estava me sentindo muito mal. A sensação é que realmente ali não ia dar. Eu pensei por aquele momento ali, eu falei, cara, não vai dar. Eu até tenho um versículo muito que eu levo para minha vida, né, que é Jeremias 29, de 11 ao 13, né? Que Deus fala, eu que sei os planos que tenho para você, né? Então, é aquele período ali que eu passei ali sozinho, foi um período de quebrantamento, de reflexão. Eu confesso que teve uma hora que eu tentei desistir, eu falei, não, não vai dar, não vai dar, e foi aí que Deus me deu esse versículo, né? Jeremias 29. Aí eu comecei a acreditar, apostar, e tudo foi da água para o vinho, né? Um dia eu estava muito mal e no outro dia comecei a melhorar, né? Graças a Deus. Aí a Rayane ia lá todo dia às 13 horas para pegar o boletim médico, né? Aí ali ela começou a ver a melhora, né? Eu estava melhorando. Acho que fiquei na UTI, eu acho que uns 8 dias. E nesse período ainda fiz diálise, né? Que meu rim tinha parado, então a máquina que estava fazendo o processo de filtrar o sangue. Como eu falei que essa doença é no sangue, né? Então o meu sangue não estava filtrando, por isso que meus rins parou, né? E tal. E esse período eu fiquei, né? Acho que uns 8, 9 dias internado na UTI. E de diálise eu fiz uns 6 dias seguidos de diálise. E foi aí que eu comecei a melhorar, graças a Deus. Aí depois do 9º dia eu já fui para o quarto, né? Saí da UTI, já fui para o quarto e continuei o tratamento ali, onde eu fiz a biópsia, né? Biópsia renal, né? Que estava o linfoma, né? O câncer em si tinha voltado nos rins. E estava atacando os rins, por isso que eu tive essa piora dessa segunda vez. Aí foi aí que eu comecei a melhorar. Graças a Deus, eu tive esse momento assim marcante com Deus, né? Eu considero esse momento marcante com Deus, aquele período que você está ali sozinho, não tem ninguém para te. É só tu e ele. Só eu e ele. Você vem vários pensamentos assim, tantos ruins, mas também ao mesmo tempo, não, tô aqui, né? Às vezes eu ouvia uma voz, eu olhava para o lado, não. Bom, eu tenho uma pergunta para te fazer, assim, nesse período que tu estava no hospital, eu também já fui hospitalizado na época do Covid, e eu vi as pessoas morrendo, e eu vi os médicos, meio e os enfermeiros, quando eles olhavam para certas pessoas, eles não falavam, mas a gente sentia que no olhar, no jeito de falar, aquela pessoa estava só esperando a hora, entendeu? A gente poderia até comunicar lá os parentes, mas a gente não conseguia ver naquele momento, né? E assim, eu não sei como é que foi teu caso lá, como é que eles estavam, o que tipo de resposta eles estavam esperando do teu tratamento naquele momento. Mas assim, nós como cristãos, nós acreditamos que a última palavra, ela não vem do médico, ela vem de Deus, né? E às vezes o médico, eu entendo que tem toda a ciência, eles têm que fazer a parte deles, mas nós também acreditamos em milagres. E quando a equipe começa a ver o milagre, aí tipo tem aquele espanto, tem aquela coisa que a glória de Deus é levantada naquele lugar. E como é que foi essa experiência lá contigo? Pois é, esse período que eu fiquei internado, aconteceu um fato bem interessante, porque realmente, nesse período que eu estava internado lá, estava bem mal mesmo, estava bem inchado. Tinha dia que eles começaram a fazer um controle hídrico meu, de quanto que eu bebia água e de quanto que eu urinava. E teve um momento que eu estava proibido de beber água. Eu estava só com medicação, só com soro. Não, a sua água é o seu soro, então você vai beber só
o medicamento mesmo, só Entendi. pela... E teve um dia, eu passei um dia inteiro sem urinar. Então, eu creio que teve pessoas mesmo que olhou ali para mim e falou, não, esse cara não tem jeito não, né? E esse momento que eu passei assim, né? Eu comecei a orar. Foi aí que eu busquei a Deus, foi aí que Deus me mostrou esse versículo, né? Um versículo que eu gosto muito, né? E foi aí que tudo mudou, né? E realmente os médicos olhavam assim e tal, e não via melhora, trocava medicação, não via melhora, entendeu? E até então não podia fazer a biópsia, né? Porque eu não tinha condições de fazer biópsia naquele momento. Então eles tinham que controlar aquele inchaço meu primeiramente, para depois fazer a biópsia no rim, né? Então, aí foi aí que eu comecei a fazer diálise, né? Aí a diálise começou, assim, gradativamente melhorar, cada dia, cada dia. E você sabe como é que eu sou, assim, um pouco, né? Aí eu sou um pouco, assim, bem divertido, né? Bem alegre, e eu comecei a receber visitas, né? Depois que eu fui pro quarto, né? Saí da UTI e fui pro quarto, comecei a receber visitas, né? E os pais da Rayane lá, e o Dari, e outras pessoas também, na época o pastor Jesus, recebi até uma visita sua na época também. Então, eu procurei tocar a vida normalmente, né? Não é essa doença que ia me abalar. Então, os médicos, a Rainha até fala que teve uma vez que ela estava passando pelo corredor e uma pessoa sabia do meu histórico, né? Que eu estava com câncer e tal, e falou assim: cara, esse cara tá com câncer. O cara tá rindo, tá sorrindo, tá aí bem, né, fisicamente. Aí comecei a andar, já saí da cama, comecei a andar, comecei a conversar, comecei até a fazer um pequeno exercício lá no corredor, né? Eu ia até o final do corredor, voltava, dava umas 3 voltas lá, porque eu fiquei um bom período na cama, um bom período mesmo. Ah, os meus músculos, eu já não tinha músculo na época, né? Eu já tava, foi um efeito sanfona, né? O meu corpo. Ele começou a inchar e depois desinchou muito rápido. Então, eu perdi muito músculo nesse negócio aí, nesse tratamento, nesse processo. Aí eu comecei a, a me exercitar e as pessoas realmente, né, olhavam para mim e falavam: cara, esse cara aí tem câncer, não é possível, né? Eu costumo rir assim, brincar, mas realmente é. E também como é importante ter pessoas do lado assim que esteja te apoiando, né, te incentivando. A minha esposa, os familiares da Rayane, os meus pais também, eu ligava todo dia para os meus pais, para eles dar um feedback, né, como é que eu estava no meu tratamento. A Rayane também ligava, e realmente, depois ali eu comecei de tanto tempo já internado, eu comecei a pegar amizade com os médicos, com os enfermeiros, e por ser um hospital militar, né, eu sempre fiquei internado no hospital militar, as pessoas vão pegando um certo apego, um certo amor, né? Então, as pessoas ali foram, assim, essenciais na minha caminhada, no meu dia a dia ali, para que eu pudesse melhorar a cada dia. De que forma que tudo isso que tu tem passado tem impactado pessoas assim ao teu redor? Como que essas pessoas têm visto isso tudo que tu tem vivido? Tem visto como um verdadeiro milagre, né? Porque as pessoas que me viram lá, deitado na cama do UTI, ou até mesmo no quarto lá internado, e me vê hoje assim, bem, né? Fisicamente, graças a Deus. Graças a Deus hoje eu não tenho nenhuma intercorrência, né? E as pessoas me veem e param e falam: caraca,
as pessoas me chamam de Argolo, né? Caraca, Argolo, nossa, você está bem, você tá, tá show de bola, você está andando, está caminhando, está fazendo as coisas, então eu procuro sempre falar, né? Não, mas graças a Deus eu passei por um deserto que não desejo isso para ninguém, então eu procuro passar isso para as pessoas, né? Assim, a naturalidade de você poder enfrentar um problema e saber que Deus está contigo. Entendi. E o que que tu entende isso tudo? Falou agora de impactar pessoas, né? O que que as pessoas sentem depois de tudo que tu tem vivido. Mas assim, contigo e com Deus, o que que tu entende disso como um propósito para você? Eu creio que Deus tem um propósito tanto na minha vida como na vida da Rayane, né? Ou seja, como o testemunho vivo da minha vida, né? Tudo que eu passei, tudo que eu tenho passado ainda, né? Então, que sirva de testemunho, né? Eu creio que Deus vai decretar minha vitória ainda, né? Em nome de Jesus. Amém. Mas eu procuro a cada dia viver um dia após o outro, né? Viver em constante fé, constante conquista diária com Deus, né? Entendi. E que conselho que tu daria para alguém que está passando por uma luta, como você falou em deserto, né? A gente costuma dizer que deserto ele não é local de você atar tendas, né? Deserto não é local de você morar. Deserto é local de você passar. Deserto é processo, passagem. E se tiver alguém aí passando por um deserto, por um problema de saúde, um problema familiar, porque problemas existem de várias maneiras, né? Que conselho você daria para essas pessoas? O conselho que eu daria para essa pessoa é para que a pessoa, primeiramente, esteja apegada com Deus, né? E por mais que a gente esteja na igreja, tem momentos que a gente acha que não vai conseguir, ou, né? Não desistir, não desistir, né? Sempre ter persistência em Deus, né? Procurar orar, né? Ler a Bíblia, né? Esse propósito aí que nós estamos fazendo, né? É de grande valia. Então, e também ter pessoas ao lado para que essas pessoas, né? Venham te incentivar. E sou grato a Deus pelas pessoas que estão do meu lado, me cercando ao redor. E o que eu tenho que dizer para essas pessoas é que não desistir, né? Sempre enfrentar o problema, sempre buscar a Deus, sempre orar, sempre ter aquele momento ali no quarto, em secreto ali, né? Quebrantar mesmo o coração, né? Para que Deus venha ouvir as nossas orações, né? Tá. Eu vou fazer um bate-pronto contigo, mas geralmente a gente vê uma frase, uma palavra e uma resposta assim muito uma palavra só, assim, eu não quero fazer só uma palavra, eu queria um significado, então a pergunta é mais ou menos assim, ó, o que significa para você? Eu vou falar uma palavra e você vai dizer o que significa para você, Sim, beleza? beleza. Então vamos lá, o que significa para você? Deus. Tudo. Tudo. Deus é tudo. Igreja. Minha casa. Legal. Aqui tem dois tipos de família. Eu vou falar família, mas eu queria dividir essas duas famílias. A primeira é a sua família de sangue, né? A sua família lá, os seus pais, seus irmãos, né? As pessoas que você conviveu desde criança. O que significa isso para você? É a minha essência, né? Eu digo que é a minha essência, onde eu aprendi a ser um bom filho, uma boa pessoa. Entendi. E a família, a sua segunda família, que é assim, a partir do momento que nós casamos, a gente ganha uma outra família, né? O que significa a família da Rayane para você? Realmente é o que tu falou aí, é a segunda família. É a segunda família.
família da Rayane, assim, me acolheu aqui em Manaus de uma forma inexplicável, né? Então, eu tenho eles como minha segunda família mesmo. Legal. E a Rayane, o que ela significa para você? Meu porto seguro. Ela, assim, ela é a pessoa que está sempre do meu lado, nunca me abandona em nada, sempre está ali segurando minha mão, e eu tenho a certeza que ela não vai soltar minha mão nunca. Legal. E deserto, o que significa para você? Deserto foi esse momento de turbulência que eu passei, né? Desde o diagnóstico até esse tratamento do câncer tem sido um deserto para mim, mas procuro sempre estar focado e esperar que Deus vai fazer o melhor. Legal. E milagre, o que significa para você? Milagre para mim é uma busca diária para mim. Milagre é todo dia, né? Seja uma cura interior, seja uma cura de câncer, todo dia a gente tem que estar buscando a Deus e buscando um milagre. Legal. E salvação? Salvação é o cumprimento das promessas de Deus, né? É a gente estar firme na palavra de Deus, né? Firme com Deus e exercer o que Deus tem pra gente, para que a gente venha a ser salvo. É isso. Outro dia eu estava lá na célula e aí teve uma dinâmica que nós fizemos uma pergunta para cada pessoa que estava lá na célula e eu perguntei o seguinte: tem algum versículo da Bíblia que te marca? Tu já até citou aí Jeremias, né? Então, mas, tipo, eu tô com a Bíblia aberta aqui justamente no Salmo 40, né? Porque o Salmo 91 teve um marco na minha vida, uma questão desde a infância, com a minha mãe, com essa questão de saúde, mas na minha conversão foi o Salmo 40, né? E aí eu te pergunto, o Salmo, o Salmo não, perdão, o capítulo, o versículo que te acompanha, que te marca, aquilo ali que você sempre tem ele ali na sua cabeça, é esse, Jeremias? É Jeremias 29, de 11 ao 13. Legal, lê pra gente. Vamos lá, tá até aqui. Vamos lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não causar dano. Planos de dar vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Glória a Deus. Deixa uma palavra de encorajamento aí para quem está nos assistindo aí. O que eu tenho para dizer é que Deus é tudo, né? Como sempre falo, sempre digo. Por mais que a gente tenha passado por algum problema, alguma dificuldade, a gente sempre está apegado a Deus, né? Não desistir e procurar fazer o ídolo do Senhor, né? Procurar ler a Bíblia, procurar orar, né? Ter compromisso na igreja, né? E eu deixo essa palavra como uma palavra de bênção, de vitória, para que cada um venha estar firme, constante com Deus, porque o dia do Senhor está bem próximo. Amém. Pessoal, esse foi o nosso podcast AVN, né? Nós iniciamos esse projeto com o Rafael Argolo, né? Nosso amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Eu não poderia começar um projeto assim, não tinha outra pessoa em mente. Eu vi, esses momentos que ele está passando, na verdade, né? Ele já está com essa vitória dele nas mãos, já está garantida essa vitória em nome de Jesus. Essa cura já está curada em nome de Jesus. Mas existem processos que eles demandam um tempo, né? E ele está ainda nesse processo.
E realmente, irmãos, você precisa persistir, né? Constância. A palavra é constância. Não desista. Se levantar um gigante, não se preocupe, você está com Deus, o maior que está contigo, tá bom? Muito obrigado aí por ficar até o final. Nós estamos iniciando esse projeto. Você provavelmente poderá ser o próximo convidado para estar aqui sentado. Hoje nós estamos aqui sentados junto com o Rafael Argola, que nós viemos fazer a visita aqui na casa dele. Mas amanhã pode ser você. Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado por esse momento. Amém. Obrigado por esse projeto, que o Senhor possa estar conosco, possa estar dando coragem, discernimento e sabedoria para a gente tocar esse projeto para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Essas bênçãos, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você tá feliz? Tô feliz, irmão. Só gratidão agora a Deus, né? Comer direitinho, porque já dobrou aí a meta de leucócitos que ele deveria ter. E hoje já no segundo dia já é considerada a perda total da medula. Ele já conseguiu o nível também para não ter anemia sem transfusão. Ontem, anteontem não teve transfusão. E já tá todo independente aí. Parabéns, amor. Você foi muito forte. Um pouquinho. Quer levantar? Quer que eu levante a cama? Quer sentar? Pessoal, aqui está o Rafael já fazendo a coleta. Essa aqui é a máquina. O sangue dele sai aqui, depois volta. Nesse momento está saindo, que é o bonequinho apontando a seta para fora. Quando aponta a seta para dentro é porque tá voltando. E aí, pessoal, dá um girinho 360 graus. Um novo homem, um homem livre. Graças a Deus, tirou o cachorrinho, não tirou o cateto ainda, o cateto tá aí. Mas o soro já tirou, graças a Deus. Uma vitória, em nome de Jesus. Dancinha da liberdade, vai. Gente, olha lá, faz tudo. Ai, Senhor. Ai, coisa boa tá em casa, né, amor? Oh, meu Deus. Tá feliz, Tchutchuco? Muito bom estar em casa, né?